Bom, Purim é uma festa interessante. Todas as festas do ano, a gente tem o dia específico dessa festa, certo? Claro que a gente tem, por exemplo, Rosh Hashanah, que por uma questão de dúvida, mas essa dúvida só existe porque Rosh Hashanah é uma festa, é a única festa que se cumpre no primeiro dia do mês, né? Então, por ser no primeiro dia do mês, e o mês judaico ele é lunar, né? Então ele atende um período de 29 dias em quebradinho, né? E 6 horas, mais ou menos. Então, há meses que você tem 29 dias, há meses que você tem 30 dias. Então, no período, né, ainda do templo, houve um problema porque as testemunhas, que tinham que ver a lua nova, né, eles atrasaram em chegar. Eles tomaram tempo para chegar. Então, como era que se definia o mês, né? A pessoa tinha as duas testemunhas tinham que ver a lua nova, né, no seu formato correto, na sua posição correta no céu, e vinha ao Beit Din que estava no templo, e dizer: olha, vimos a lua na forma assim, assim, inclinada tal, 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 e na posição tal, tal, tal. Então, o Beit Din, que já sabia, né, que a lua ia aparecer naquele mês, naquela forma, naquela posição, aceitava a testemunha, o testemunho deles, e decretava o novo mês. Né? No caso de Rosh Hashanah, né, no mês de Tishrei, justamente nesse primeiro dia, não somente vai ser um novo mês, como também vai ser o novo dia do ano, e também Hag, né? Vai ser uma festa. Aconteceu que as testemunhas chegaram muito tempo atrasado, e os sábados esperaram, nada acontecia, ninguém chegava. Então, a tefilá, que tinha que ser cumprida, tinha que fazer o korban do dia, né, o korban tamid. Então, fizeram o korban tamid como um comum e corrente e recitaram o salmo do dia como um salmo do dia comum, né? E não decretaram como sendo Rosh Hashanah. Então, para evitar isso, né, que acontecesse uma outra vez, nesse mesmo dia, fizeram o quê? Que decretaram o Rosh Hashanah no dia seguinte, né? Então, nesse dia, a partir daí, foi que Rosh Hashanah passou a ter 2 dias, porque se tivesse um problema na identificação, no testemunho da lua, não criaria problemas, né, na celebração do dia. Então, foi assim que determinou que Rosh Hashanah seria 2 dias em forma de que fosse um dia longo, né? Ou seja, um dia, diz os sábios, né, em uma certa Beitzá, que é Yom Arichta, né, é o dia largo, o dia completo, né, o dia que se estende, a Kedushá do primeiro dia se estende ao segundo dia. No caso de Purim, não, porque Purim ele tem especificamente 2 dias, não é por questão de Safek, por dúvida, nem porque as testemunhas apareceram ou não apareceram, senão que os eventos que aconteceram em Purim, eles tiveram seu ápice, né? O seu momento mais sublime em 3 dias. No dia 13 de Adar, que foi quando se jejuaram, né, para que se mudasse o decreto, e no ano seguinte, no dia 14 de Adar, né, e no dia 15 de Adar, onde 14 de Adar foi quando os judeus se levantaram e se defenderam, tomaram suas espadas e escudos e se defenderam daqueles que quiseram matá-los, e no dia 15 foi que se estendeu dentro da cidade principal da Pérsia, né, de Shushan, a cidade de Shushan. Aí eles fizeram também a continuidade para eliminar todos aqueles que quiseram eliminar Israel, né? E também o castigo que recebeu Amã e os seus 10 filhos. Né? Então, por esse motivo, que Purim foi determinado em 2 dias, tanto no dia 14 como no dia 15. Né? Com a diferença que, dia 14, foi estipulado que todas as cidades, em todos os lugares, todos os assentamentos, povoados e vilas, comemorassem Purim no dia 14. Porque no dia 14 o povo judeu se defendeu
né, dos seus agressores em todos os lugares que houvessem. No dia 15, aconteceu que dentro da cidade de Shushan se estendeu um dia mais, porque aí era uma cidade maior e havia mais gente, né? Então aí os conflitos, né, entre os judeus e os seguidores de Haman se estendeu um dia mais, né? Então em Shushan, embora que nas outras cidades em um dia se resolveu o problema, em Shushan Abirá, na capital, né, adicionou-se um dia mais, se estendeu a um dia mais até que se eliminassem todos aqueles que quiseram perseguir o povo judeu, né? De forma que determinaram os sábios que em todos os Ishuvim, em todas as cidades, em todos os assentamentos, se comemora Purim no dia 14 de Nissan, ou 14 de Adar. E nas cidades importantes, né, se deveria comemorar Purim no dia 15, assim como em Shushan, que era a cidade importante, que era a capital, se comemorou no dia 15, se aconteceram os eventos no dia 15. Então, perguntaram os sábios, ora, e como é que a gente vai definir uma cidade importante e uma cidade que não é importante? Uma cidade importante naquela época era uma cidade que era amuralhada. Uma cidade que tinha um muro, né, que a protegesse, era considerada a cidade importante. E as vilas e os vilarejos, né, que estivessem ao redor e em outras áreas do território, eles não eram muralhados, né? Eles não tinham uma muralha, né? Eles não estavam protegidos, né? Então, se não estavam protegidos, é porque não eram tão importantes, né? Então, aí sim que ficou uma questão, né? O que fazer com Jerusalém? Porque os muros de Jerusalém estão destruídos. Então, se a gente vai dizer que uma cidade importante é uma cidade com muros, que é o caso de Shushan, então a gente estaria desmerecendo Jerusalém. Então, disseram os sábios, não. Então, vamos definir o seguinte, que será uma cidade importante, né? As cidades muradas nos tempos de Yoshua bin Nun, né? Então, quando Yoshua bin Nun entrou em Eretz Israel, todas as cidades que naquele tempo eram muradas, elas serão usadas, terão o seu dia de comemoração no dia 15 de Nissan. Assim, Jerusalém entrou dentro da celebração de 15 de Nissan, ainda que os seus muros estivessem destruídos, né? Outra cidade que entra também a celebrar o dia 15 de Nissan é a cidade de Jericó, né? De Jericó. Porque Jericó, quando Yoshua ben Nun entrou, ela era muralhada e Yoshua, ao fazer requef, ao contornar, né, os muros da cidade tocando os chufarot, se destruíram os muros. De forma que ainda hoje existem lugares que há dúvidas se eram realmente murados ou muralhados nos períodos, no tempo de Yoshua ben Nun ou não. Uma delas é em Tibérias, né? Tiberias, porque não se sabe ainda se ela era lugar muralhado ou não. Então, por dúvida, se celebram lá 2 dias, né? Hebron também é um lugar que também há dúvida se Hebron era muralhado no período de Yoshua ben Nun ou não. Então, há aqueles que comemoram também em Hebron dia 15 e outros que dizem, não, é somente dia 14. Hebron realmente é mais complicado, né? Mas Jerusalém ela comemora somente no dia 15. E se não sabemos especificamente onde era Shoshana Birá, então não tem essa ideia realmente de qual era a cidade na Pérsia, né? No Irã, onde era a Shoshana Birá. Então, no caso lá no Irã, todas comemoram no dia 14. Certo? Então, em que dia a gente vai comemorar em Maceió? Né? No dia 14. Certo? Dia 14 comemora Purim, e no dia 15 em Jerusalém. De forma que uma pessoa que, por exemplo, ela está no dia 14, ela está, digamos, em Haifa, né? E comemora Purim aí, porque ela vive em Haifa, e se muda de Haifa para Jerusalém e vai morar em Jerusalém. Não é que ela está de passeio. Ela se mudou realmente para morar em Jerusalém nesse mesmo dia.
Quando chega o momento de leitura da Megillah, em Jerusalém, ela passa também a ser obrigada a ler a Megillah também no dia 15, porque ela mudou para uma residência fixa em Jerusalém, né? Então, ou seja, o que determina na condição da pessoa, né? Se ela vai ler, está obrigada com os mandamentos de Purim, com as leis de Purim, ou no dia 14 ou no dia 15, vai depender de onde ela tem a sua morada fixa, né? De forma que uma pessoa que vem de passeio a Israel, né, ela tem a sua casa em Maceió, mas vem para cá de passeio, né? Então, e coincide que ele chega aqui nos dias de Purim, essa pessoa deve comemorar Purim no dia 14, correspondente ao dia que ela estaria obrigada se estivesse na sua cidade de origem. Ok? Então, dentro das mitzvot de Purim, a gente tem a mitzvah de Kriyat Megillah, a gente tem a mitzvah de Mishloach Manot, né? Matanot Levionim, né? Vemishte Vesimcha, né? A bebida e a festa, né? de Purim. Então, a primeira é Kriyat Megillah. Kriyat Megillah, a Megillat Esther, ela é considerada como parte dos livros sagrados, né? Ela está dentro do cânon, né? Do cânon judaico. Como dissemos que ela foi, os eventos de Purim foram os últimos eventos acontecendo no Tanakh. Então, a história de Purim, né, ela faz parte, né, tanto é que Megillat Esther, ela faz parte do Tanakh. Uma vez fazendo parte do Tanakh, ela é considerado como um livro sagrado. Sendo assim, se a gente tem que ler publicamente ou para cumprir um mandamento, né, da leitura da Megillah, é obrigatório que essa Megillah ela esteja escrita conforme determinada na lei para escritos sagrados. Tem que estar escrita em um pergaminho, tem que ser escrita com dió, com a tinta preta, né? E tem que ser costurada, né? Esse pergaminho tem que ser costurado. Então, só se cumpre a mitzvah de Kriyat Megillah, de leitura da Megillah, quando se lê a Megillah de dentro de um pergaminho. Lê a Megillah diretamente de um livro impresso ou de qualquer tipo de impressos, ou a mesma escrita à mão, mas não sobre um couro, né, que tenha sido curtido especialmente para o cumprimento da mitzvah, então não cumpre com a mitzvah. Ok? Contudo, em diferença de um Sefer Torah, né, que um Sefer Torah a pessoa está obrigado a lê-lo em hebraico, o Sefer Torah não pode faltar nenhuma letra e não pode nem ter letra pegada uma com a outra e nem pode ter letra sobrando, né? Numa Megillah, essa lei é diferente. A Megillah ela é mais leniente nisso. Por quê? Porque ela não é o Tanakh, ela é parte do Tanakh, mas ela não é do Hamesh Humashei Torah. Então, ou seja, ela não faz parte dos 5 livros. Né? Então, os 5 livros, dentro do Tanakh, os 5 livros são os mais sagrados. Os demais, eles são os sagrados, mas de uma santidade menor que os primeiros 5 livros. Né? Então, a Megillah, ela sim pode ser escrita, por exemplo, em português. Né? Se uma pessoa quer cumprir a mitzvah de Kriyat Megillah em Purim, ele pode escrever em um pergaminho de couro, né, com todas as regras, né, tem um pergaminho de couro, com as suas marcações também, né, com as suas linhas que marquem, né, e costurado também, porém escrito com dió, né, uma tinta preta, mas escrito em português. Então, se a pessoa tem uma Megillah que foi escrita em couro em português e ela lê isso, ela cumpre a mitzvah, podendo, inclusive, fazer a brachá inicial e fazer a brachá final. Seja escrito em português, seja escrito em inglês, em francês, em grego, não importa. O importante é que a pessoa entenda, que seja num idioma que ela possa entender. Né? Não se acostumou
até Megilot traduzidas por uma questão de problemas de tradução, né? Tem aqueles que dizem não, que não vai saber traduzir bem a palavra então é melhor não fazer assim, né? Essa é uma opinião. Rav Matzliach Melamed traz essa opinião. Porém, outros dizem não. Hoje em dia se pode se basear, sim, se basear nas traduções, né? Que as traduções hoje são baseadas também em outras traduções, como também na tradução de Onkelos, né? Que é uma tradução válida halachicamente, e segundo as opiniões de Rashi também. Então, hoje existem boas traduções. Eu, pessoalmente, perguntei a Rav Arussi, né, se poderia fazer uma Megillah em português e ser válida. Ele disse que sim, não tem nenhum problema. Ele fala, sim, se pode. Somente que tem que ter o cuidado dos mesmos critérios para a escrita de uma Megillah em hebraico, que sejam usados esses mesmos critérios na escrita de uma Megillah em português. Então, isso significa que tem que ter cuidado. As letras que são grandes, tem que colocar em letras grandes. Os nomes dos 10 filhos de Amã tem que ser na mesma disposição e do mesmo tamanho. As letras que são pequenas, tem que escrevê-las também pequenas, né? Então, tem que ter esse cuidado e tendo no que é possível, assim disse Rav Arussi, naquilo que for possível cuidar, que se cuide, né? Então, quem quiser pode se arriscar e escrever uma Megillah, sim, no idioma que entenda, né? A leitura da Megillah, ela se faz em 2 momentos, né? A leitura da Megillah, ela se faz à noite, né? E se faz ao dia. Em 2 momentos se faz a leitura da Megillah. Durante a noite, se considera desde Tzeta Kohavim, né? Desde a saída das estrelas, até a Muda Shachar, até quando o sol começa a brilhar no horizonte, mas ainda não tenha saído, né? Esse é o momento da noite. Então, durante todo esse período, se pode ler a Megillah. Então, ou seja, se pode ler a Megillah às 6 horas da noite, assim que saíram as estrelas, como pode ler a Megillah à meia-noite, né? Como pode ler a Megillah às 3 horas da manhã, certo? Durante o dia, a Megillah ela deve ser lida entre o tempo desde que começa o sol a iluminar a terra, né? Desde a Muda Shachar até a Shkiah, né? Até quando o sol tem o seu ocaso, até quando ele se põe, né? Então, dentro desse período, se pode ler a Megillah em qualquer horário, seja de manhã ou seja de tarde. Contudo, determinaram os sábios que a pessoa não deveria ou não deve comer, né, uma refeição fixa antes da leitura da Megillah. De forma que, se a pessoa faz o jejum do dia 13 de Adar, né, do jejum de Esther, ela só deve quebrar o jejum depois da leitura da Megillah. Então, o que acontece? Se acostumou que a Megillah se lê imediatamente depois da Tefilat de Arvit, né? Faz a Tefilat Arvit e logo em seguida faz a leitura da Megillah. Terminando a leitura da Megillah, se rompe o jejum, ok? Mas acontece que tem gente que não aguenta, né? Já fez um jejum o dia inteiro, né? Faz a Tefilat de Mincha e ainda vai ler a Megillah, e muitas vezes na Bet Knesset essa leitura ela é muito extensa, né? Então disseram os sábios que aqueles que têm problema, né, com isso, ou seja, que vai fazer mal, que vai se sentir mal, né? A pessoa pode sim antes da leitura da Megillah, mas já tendo saído as estrelas, a pessoa já pode tomar água, né? E até mesmo comer algo pequeno, certo? Sem que seja uma refeição fixa. O que é uma refeição fixa? Uma refeição feita com pão, né? Ou uma refeição pesada, a refeição que a pessoa diz, não, é esta que eu vou comer e vou me fortalecer, certo? Então, não sendo esse tipo de refeição, a pessoa pode comer também algo pequeno, né? Para aliviar o mal-estar do jejum e assim já quebrar o jejum e seguir com a leitura da Megillah. Mas isso é somente para os casos daqueles que não aguentam mais estender
o seu jejum, certo? Durante o dia é a mesma coisa, né? A leitura da Megillah, ela é feita depois da leitura da Torá, né? Então ela vai tomar um certo tempo para ser lida, né? Vai tomar aí, desde que começa a desfilar, mais ou menos aí 1 hora, né? Depois do começo da desfilar, até que se leia a Megillah. Então, se a pessoa realmente ela não se sente bem e diz que tem que comer alguma coisa ou tomar alguma coisa para poder se sentir melhor, a pessoa também pode fazê-lo, mas o ideal é que só coma e só tome depois de terminada a leitura da Megillah. Essa regra também serve para as mulheres, né? Mulheres também devem seguir o jejum, né? E romper o jejum somente depois da leitura da Megillah. Mas também, se elas tiverem alguns se sentindo mal, ou mulheres que estão amamentando e tudo isso, em essência, mulheres que estão amamentando, elas estão livres do jejum, né? Vou aproveitar já entrar aqui com o tema do jejum também. O jejum de Megillat Esther, de Esther, o jejum pré-Purim, né, que é feito no dia 13 de Adar, ele é um jejum que se acostumou a Israel. Ele não foi um jejum que diretamente o Sanhedrin determinou, senão que as comunidades lembraram os feitos, né, os acontecimentos de Purim, e disseram, não, já que lá eles jejuaram, e hoje, até hoje, a gente tem muita gente que quer destruir a Israel. A Israel vive em perseguição durante todo esse tempo, até os dias atuais. Então, se acostumou que também se deve jejuar nesse dia 13, porque foi um jejum que foi recebido por Hashem. Esse jejum, a Kadosh Baruch Hu recebeu de imediato. Então, a gente repete isso nesse mesmo dia, com a esperança que a Kadosh Baruch Hu receba esse nosso momento de expiação, de contrição, né, e de arrependimento, e que evite, né, e que nos libere de maus decretos. Né? Então, se acostumaram as comunidades a fazer isso, e esse costume seguiu, né, no decorrer dos séculos, e é como a gente falou nos últimos encontros, que a gente falou da Tefilá Arvit, né, Tefilá da noite, que os sábios não decretaram ela como obrigatória, né? Mas por causa dos costumes das comunidades de rezá-la periodicamente e sem interrupção, ela se transformou obrigatória por força do costume do povo, né? Porque um costume que ele é feito de forma fixa, ele se torna halachá, né? Como diz, traz Tosefta, halachá minhagei Israel halachá, né? Os costumes de Israel é halachá. Né? Então, igualmente ao jejum de Purim, né? Que é o 13 de Adar. Em 13 de Adar, a pessoa também deve jejuar. Né? Contudo, né, ele entra na categoria dos jejuns midrabanan, dos sábios, e dentre os jejuns mais, digamos assim, mais fáceis, mais permissíveis de se descumprir. Né? Então, pessoas que não se sentem bem, que têm dor de cabeça, ou que estejam enfermas, mesmo que não precisa ser uma enfermidade aí que tenha risco de vida. Pessoa que não se sente bem, não tá legal, né? Ela não precisa jejuar, ok? Mulheres grávidas não precisam jejuar, mulheres que estão amamentando não precisam jejuar, ok? Mas todo aquele que se dedica e se esforça tem que levar em conta que nesse mesmo dia, Kadosh Baruch Hu recebeu o jejum e recebeu o tefilá. Então, se a pessoa tem algo para pedir e se tem aquela vontade de fazer de chuva, esse é o dia para isso. Né? Dia 13 de Adar, dizem os sábios que é como Yom Kippur Katan. Né? É um pequeno Yom Kippur. É uma representação daquilo que seria o Yom Kippur, porque é um momento que realmente a tefilá e o jejum foram recebidos. Né? Então, assim como o Kadosh Baruch Hu recebeu o jejum e a tefilá, né, em 10 de Tishrei, né, em 10 de Tishrei, quando fizeram o primeiro Yom Kippur no Sinai, aqui também, em 13 de Adar, né, Kadosh Baruch Hu também escutou. Né, e o resultado foi de imediato. Então, por isso que a gente diz que esse jejum ele é importante para quem tem os seus pedidos. Né? A Kriyat Megillah,
ela é uma mitzvah que ela engloba também a leitura em si, né, como também a difusão do milagre. Se a gente lembrar que a gente comentou sobre as leis de Hanukkah, a gente viu que qual é o objetivo de acender as luzes de Hanukkah, né? Persumei Nissa, né? Anunciar o milagre, né? Fazer, divulgar, publicar o milagre. Na Kriyat Megillah, ela também tem essa função, né? A Kriyat Megillah ela vem com o objetivo de publicar o milagre, de fazer conhecido o milagre de Hashem nos dias de Purim. E para essa obrigação estão todos obrigados, tanto homens, mulheres e escravos. Crianças abaixo de 12, 13 anos, 12 meninas, 13 meninos, não estão obrigados com a leitura da Megillah, né? Mas como a gente deve educar os nossos filhos, né? A gente deve educar os nossos filhos no caminho, não o caminho. Não é dizer, olha, faça isso, mas eu não faço. Não, a gente ensina nossos filhos com exemplo. Então, a gente vai escutar a Megillah e os nossos filhos vão com nós outros escutar também a Megillah, né? As mulheres também devem escutar a Megillah. De forma que só pode ser representante de leitura da Megillah, o que eu quero dizer, Hazan, Baal Koré, aquele que vai ler a Megillah, somente alguém que pode liberar os outros, aquele que também está obrigado, né? Então, ou seja, uma pessoa que está obrigada na leitura da Megillah, ela pode liberar os demais da leitura da Megillah. De forma que as mulheres, como elas estão obrigadas com a leitura da Megillah, as mulheres, uma pode liberar a outra. É comum que a gente tenha, por exemplo, minyan de mulheres, e aqui no meu enxovo tem isso, mulheres se reúnem e entre elas faz a leitura da Megillah, né? Uma lê a Megillah e as outras escutam, né? E elas fazem isso fazendo a brachá anterior, as 3 brachot anteriores e a brachá posterior. Ok? No caso, aí surge a pergunta: se a mulher está obrigada à leitura da Megillah, ela liberaria também o homem, o seu esposo, né, de ler a Megillah? A resposta é que sim, para a maioria das opiniões. Né? Há 2 opiniões. Aqueles que disseram que, Ramba, por exemplo, diz que sim, a mulher que está obrigada com a Megillah, ela também está capaz de liberar não somente os da sua casa, que é o que se refere aos filhos e às filhas, mas ela também pode liberar o seu esposo da leitura da Megillah. Né? Outros rabinos, Rabino Hananel, diz que não é assim, porque a obrigação da mulher não seria com a leitura, senão com a divulgação do milagre. Ela estaria obrigada a escutar para poder lembrar do milagre, né? Então, segundo Rabbeinu Hananel, a mulher não estaria capacitada ou liberada, né, para liberar o seu esposo na leitura da Megillah, ler por ele, né? A halakha final ficou que atendeu as 2 opiniões, uma vez que a machloket, a discussão, esteve entre os Rishonim. Então, de forma que a priori que o esposo leia a sua Megillah, mas se ele não puder ou não souber ler, né, a sua esposa pode liberá-lo da obrigação. Ela pode ler por ele a Megillah, ok? Ou fazer, mesmo mulheres, fazer o seu minyan. Né? Um homem que faz a leitura da Megillah para somente mulheres, se aí existem 10 mulheres, tiver um minyan de mulheres, ele faz todas as brachot completas. Né? Se a pessoa faz a brachá, faz a leitura somente para um grupo menor de 10 pessoas, incluindo o mesmo que está lendo, né? Então ele não faz a brachá final. Né? Só faz a brachá inicial, a final não faz. Né? Mas se você tem um grupo de 10 pessoas, né? Aí se faz a brachá inicial e final. A brachá inicial são 3 brachot, ok? Você tem a brachá al Kriyat Megillah, né? Deixa eu só abrir aqui.
Opa, opa. Então, você tem a brachá inicial, que é a brachá... Hoje eu me perdi aqui no texto. Ó, ó. Ok, me perdi aqui no texto, ok? Então, você tem a brachá inicial, que se faz 3 brachot. Você faz a primeira brachá, se faz a brachá de Kriyat Megillah, né? A segunda brachá, se faz a brachá Ala Nissim, né? E a terceira brachá, se faz a brachá de Shechianu, né? Então, você primeiro faz a brachá Shek de Shom Mimzotav Vetzivanu a Kriyat Megillah, depois faz Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Olam Ala Nissim Ve'ala Niflaot Ve'ala, né? שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Depois se faz a brachá Shechianu, Veikimanu, Veikianu, Lasmanazé. Certo? Essa brachá de Shechianu, há uma discussão entre os sábios. Né? Há o costume sefaradi e o costume ashkenazi. O costume sefaradi é que se recita essa brachá à noite e coloca a intenção para todos os mandamentos que se vai cumprir de Purim para este dia. Ou seja, inclui a leitura da Megillah na noite, inclui a leitura da Megillah durante o dia, e inclui também Matanot Le'Evionim, também a Mishloach Manot, né? Então, todos os mandamentos estão aí incluídos, né? São mandamentos que vai se cumprir de forma nova, uma vez por ano. Então, estão todos incluídos na Brachá de Shechianu. Os Ashkenazim disseram não, porque faz a Brachá de Shechianu à noite e também faz a Brachá de Shechianu durante o dia. Por quê? Porque o entendimento é que a leitura da Megillah durante o dia é uma mitzvah, é uma halachá por si mesma. Né? Então, aí deve-se fazer outra vez a Brachá Shechianu. Esse é o costume Ashkenazim. Okay? E a Brachá final, essa já se faz, né, somente quando se tem pelo menos 10 pessoas, ok? Ok. O mais para não me perder aqui? Falamos que se lê de uma Megillah. E o que acontece? Não temos Megillat Esther. O que acontece? Né? Quando não se tem Megillat Esther, não tem um rolo, né, feito em pergaminho, a leitura em um livro não libera da obrigação. Certo? Então, por isso que toda a comunidade ela deve juntar seus esforços e adquirir sua Megillah para que todos se reúnam, né, e leiam aí a Megillah. De forma que, inclusive, grandes comunidades, né, que elas têm minyan repartido várias vezes no dia, ou seja, tem 3 shacharit, tem 5 minchá, porque muita gente se acostumou a também nessas comunidades juntar o povo o quanto que possível em um só momento, né, para a leitura da Megillah. Então, comunidades muito grandes que têm muitos minyanim de uma mesma sinagoga se acostumou. Se é possível que todos estejam presentes no mesmo horário, se faz a leitura oficial no mesmo horário. Caso tenha que dividir em 2 horários, se divide. Mas o ideal é que estejam todos juntos. Comunidades pequenas, que elas não têm essa necessidade de estar fazendo leituras repartidas durante todo o dia, né? Que se faz todo mundo junto. Todo mundo se junta e faz a leitura da Megillah, certo? Mas aí o que a gente faz? A gente não tem uma Megillah. Né? Aí surge uma pergunta atual, nossos tempos, é que se a leitura da Megillah por meio de equipamentos eletrônicos, se ela é válida ou não. Né? Discutiram os sábios, né? Muitos dizem que não é válida, outros dizem que é válida, né? Desde que ela seja feita ao vivo. Né? Então, uma leitura ao vivo, seja pela rádio, pela televisão, pela internet, se
não tiver outra forma de cumprir a mitzvah, né, se pode apoiar nessa opinião e assim cumprir a mitzvah. Ok? Desde que seja ao vivo. Não pode ser gravação. Certo? Então, se tiver uma comunidade que vai fazer a leitura da Megillah ao vivo, no horário em que a pessoa também está obrigada com a leitura da Megillah, então aí se pode cumprir com a mitzvah. Em último caso, porque já não existe uma Megillah no lugar para poder cumprir. Ok? Ok. Agora vamos ver aqui. A internet aqui está com. Agora sim. Momento. Ok. Agora a gente vem. Falamos da Megillah, né? Tem mais 3 mandamentos. Temos Mishloach Manot, né? E também Matanot Levionim e Mishte. Certo? Mitzvat Purim, לעשות אותם ימים, משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. Assim é o que está escrito, né, na Megillah, Megillah Esther, no capítulo 9, no verso 22, diz qual foi o estipulado que é determinado para a mitzvah de Purim. Né? La'asot otam yamim, fazer desses mesmos dias, né, mishte, né, vesimcha, uma celebração de comida, bebida e alegria, né? Mishloach manot ish le'reu, enviar presentes cada pessoa ao seu companheiro, ao seu amigo, né? Matanot levionim, né? E entregar presente aos pobres. Né? Esses são os mandamentos de Purim. Então, fazer a parte da leitura da Megillah, fazer a Seudat de Megillah, Seudat Esther, Seudat de Purim, né? Enviar Mishloach Manot, você tem que entregar uma porção para cada pessoa, né? Ou seja, cada pessoa tem que entregar 2 porções, certo? E também entregar Matanot Levionim, para que o pobre também possa celebrar. Porque é um dia de alegria e todos têm que celebrar. E por que tem que entregar Mishloach Manot? Mishloach Manot, ele vem para que possamos aproximar os corações, né? Para que estejamos todos mais aproximados. Às vezes, durante o ano, temos conflitos, né? Temos ações, situações que nos separam, sejam conflitos, seja a distância, né? Seja a falta de comunicação, ou porque alguém está tá mais preocupado com o seu trabalho, tem muita coisa para fazer e se esquece dos seus amigos. Então, o objetivo de Purim é reagregar a comunidade, reunir a comunidade, certo? Então, a Matanot, Mishloach Manot, ele vem para que a pessoa possa demonstrar ao outro, mesmo que ele esteja longe, mesmo que não esteja mais com a comunidade, ou mesmo que houveram desavenças, né? Ou qualquer